Maravilha, maravilha, maravilha de Deus, a paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Meus queridos, hoje nós estaremos estudando a lição de número 2 do terceiro trimestre desse ano de 2025, as lições bíblicas da escola dominical. E eu convido você para orar juntamente comigo ao Senhor nosso Deus. Pai eterno, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus santo, Deus vivo, Deus misericordioso, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Deus que tem um plano de salvação, tem um projeto de salvação, Deus que deseja salvar todos os seres humanos. Eis-me aqui, Espírito de Deus, queremos aprender a Tua palavra, nos edifica para a honra e glória sua, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Pois bem, meus queridos irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre baseado no livro de Atos dos Apóstolos. E o objetivo desse trimestre é falar sobre a igreja primitiva e, ao mesmo tempo, extrair experiências gloriosas do livro de Atos dos Apóstolos, a qual nós podemos aplicar na nossa vida. E hoje o tema do nosso estudo será a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O texto áureo diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Essa palavra está em Atos capítulo 2, versículo 42. Verdade prática, a igreja de Jerusalém, como a igreja mãe, tornou-se exemplo para os demais. Um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Agora nós iremos ler a nossa leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 ao versículo 47. Pois bem, ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânime todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém! Oh, glória a Deus! Como é bom ler a Bíblia Sagrada. Como é bom ouvir a Bíblia Sagrada, ouvir o Espírito Santo falar conosco através da Bíblia Sagrada. Meus queridos irmãos, você se recorda que na primeira lição, na primeira aula, nós estudamos sobre o início da igreja primitiva, ou seja, falamos sobre o dia de Pentecostes, o dia em que o Senhor Jesus Cristo inaugurou a igreja dele ali em Jerusalém.
falamos que a festa do Pentecostes é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. Deus instituiu várias festas para o povo judeu estarem comemorando. Essa festa era conhecida também como a festa das colheitas. E judeus de várias partes do mundo foram ali para Jerusalém. E até hoje, né, os judeus comemoram a Páscoa. E foi no dia na semana, no dia da festa das colheitas, Deus então cumpre a sua promessa, porque o Senhor havia prometido através do profeta Joel que nos últimos dias derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, e essa profecia então aconteceu no dia de Pentecostes. E hoje, meus queridos irmãos, dando prosseguimento ao nosso estudo, estaremos falando sobre a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Ou seja, na Igreja de Jerusalém nós encontramos o início da obra missionária, o início da igreja. Se você tiver curiosidade de saber o que é a igreja, quando nasceu a igreja, como nasceu a igreja, quem foi o fundador da igreja, o que significa a palavra igreja, como se deu o início dessa grande religião, o que é o cristianismo, quem foram os principais responsáveis por dar início a essa grande obra, quem é o mestre, quem é o cabeça da igreja. Essas e outras respostas você consegue obter lendo o livro de Atos dos Apóstolos. E se você fizer uma ou duas leituras e não conseguir entender 100%, vai aqui um conselho. Compre uma Bíblia de estudo pentecostal, ou uma Bíblia de estudo. Compre livros de escritores sérios. Temos vários livros, temos vários vídeos na internet, né? Homens e mulheres compromissadas com a palavra de Deus. Procure assistir, ouvir estudos de homens que têm compromisso com a Bíblia Sagrada e que vai explicar como é, da mesma forma que eu estou aqui. Inclusive, vai aqui um conselho a mais. Na primeira aula que nós gravamos, nós apresentamos bastante informação, bastante conteúdo histórico sobre quem escreveu Atos dos Apóstolos, o que significa a palavra igreja, quando que foi escrito, o início ali da igreja primitiva, aquele contexto que envolveu o dia de Pentecostes. Na nossa primeira aula, nós já apresentamos várias informações e aqui vai um conselho. Você pode estar assistindo ela também. Então, meus amados irmãos, a igreja em Jerusalém, ela é conhecida como a igreja mãe. E nós vamos entender isso hoje. Introdução. Por ser a igreja mãe, Jerusalém tornou-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasceu forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso significa, ou isso fica claro, no ministério da palavra. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Da palavra. Aqui os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. E, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Então, meus queridos irmãos, a igreja de Jerusalém, ela é considerada a igreja mãe porque foi a primeira igreja, ou foi onde se iniciou a igreja. A palavra do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos que Jesus Cristo já não estava mais ali com os apóstolos, pois a Bíblia fala que Jesus ressuscitou, ficou 40 dias com seus discípulos depois da ressurreição. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1.
o evangelista Lucas, ele narra esse fato. E depois dos 40 dias, né, ele foi assunto ao céu. E os discípulos, então, foram revestidos de poder. E nós encontramos ali o início da igreja primitiva. No capítulo 1, a gente observa o apóstolo a gente observa o apóstolo Pedro pregando o seu primeiro sermão. Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Ou seja, os irmãos foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas estranhas, alguns falaram até em dons humanos diferentes, ou seja, dons que os estrangeiros falavam, a qual estavam visitando Jerusalém. E muitos acharam que os discípulos estavam embriagados, e era pela manhã. Pedro, então, deixa bem claro, eles não estão embriagados como vocês pensam, sendo a essa hora do dia. Mas o que está acontecendo hoje é a promessa que Deus fez através do profeta Joel. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 14. E aí, meus queridos irmãos, após a pregação do apóstolo Pedro, diz Lucas que 3.000 almas se renderam a Cristo e foram batizados. E dessa forma, amados irmãos, aqueles apóstolos, aqueles irmãos, eles foram revestidos de poder, foram cheios do Espírito Santo, e Deus então começou a usar eles até nos dons espirituais. Assim nascia a igreja em Jerusalém. Assim nascia a igreja mãe, a igreja de Jerusalém. Uma igreja onde os apóstolos ensinaram para os novos congregantes, ou os novos congregados. Uma igreja onde os apóstolos ensinaram para os novos convertidos. Uma igreja onde os apóstolos ensinaram para aqueles que estavam chegando a obedecer ao Senhor Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que eles perseveravam na doutrina de Cristo e na doutrina dos apóstolos. Na doutrina de Cristo e na doutrina dos apóstolos. E a palavra do Senhor nos mostra, né, que a igreja ia crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. A Bíblia até fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, que Pedro e João foram usados por Deus para a realização de um grande milagre. Em Atos capítulo 3, Pedro e João estavam indo orarem. Eles foram orar, buscar a face do Senhor. Diz a Bíblia que tinha um enfermo na porta do templo, pedindo esmola. Pedro e João diz para eles: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E aquele homem coxo, aleijado, levantou, começou a andar como uma pessoa normal, dando glórias ao santo nome de Jesus. Então, o comentarista da revista, ele nos diz que, por ser igreja mãe, Jerusalém tornou-se o modelo para as demais igrejas. Ou seja, as igrejas que vieram a nascer depois, ali em Atos dos Apóstolos, e as igrejas extra-bíblicas me refiro ao fato de igrejas que nasceram depois do primeiro século, ou depois que o cânon sagrado foi fechado. Quando nós falamos de cânon sagrado, estamos se referindo aos livros que foram considerados como livros canônicos, livros cujos os escritores falaram debaixo da inspiração de Deus e que são considerados como livros de doutrinas e assim por diante. Igreja de Jerusalém, a igreja mãe. Atos dos Apóstolos dá destaque para duas, entre várias igrejas, né? O apóstolo, Lucas fala sobre a igreja de Jerusalém, mas fala também sobre a igreja de Antioquia. Lucas fala sobre a igreja que nasceu na cidade de Éfeso, onde o apóstolo Paulo passou 2 ou 3 anos ali. Lucas fala sobre a igreja que nasceu em Jerusalém. E tantas e outras. Eu lembrei de uma experiência aqui também que Lucas narra, a igreja que nasceu em Filipe. Os comentaristas bíblicos chegam à conclusão que pode ser, a maioria dos comentaristas bíblicos concordam que
que pode ser que Lídia, vendedora de púrpura, que morava ali na região de Filipe era uma região que pertencia ali ao continente europeu. Então, pode ser que Lídia tenha sido a primeira convertida ali da região da Europa. Então, Lucas dá destaque para várias igrejas que nasceram ali na região de Jerusalém, localidades diferentes ali de Israel, né, que Jerusalém, nesse caso, era a capital de Israel. Igrejas que nasceram ali na região de Roma, ou até mesmo no Egito, e assim por diante. Então, entre tantas igrejas que Lucas faz questão de citar, eu destaco aqui, meus queridos irmãos, a princípio, a igreja de Antioquia. Por que a igreja de Antioquia? Porque a igreja de Jerusalém, ela é considerada a igreja mãe. É a igreja de onde saíam as principais decisões. É a igreja onde saíam os direcionamentos, as ordenanças, o que servia como doutrina, o que era costume, o que podia continuar praticando sobre o Antigo Testamento, o que podia. Então a igreja de Jerusalém, ela era a igreja sede. E era uma igreja que, a princípio, as pregações eram voltadas mais para os judeus. O apóstolo Pedro mesmo, Paulo deixa bem claro que o apóstolo Pedro, ele recebeu o ministério assim, voltado para uma pregação voltada mais para os judeus, enquanto que Paulo recebeu um ministério voltado mais para os gentios. Não que Paulo não pregava para os judeus, claro que pregava, mas entendemos. Então a igreja de Antioquia, enquanto que a igreja de Jerusalém saía as diretrizes, as principais decisões, e o apóstolo Pedro, que era considerado uma das colunas da igreja de Jerusalém, se voltava à pregação para os judeus, a igreja em Antioquia já era uma igreja centralizada assim, mais no território dos gentios. Há quem diga que o apóstolo Paulo fez da igreja em Antioquia uma espécie de quartel-general do apóstolo Paulo. Ou seja, onde o apóstolo Paulo se reunia com outros irmãos para tratar assuntos relacionados a alcançar os gentios. E é interessante observar que todas essas igrejas elas eram submissas à igreja mãe, à igreja de Jerusalém. E a igreja de Antioquia, inclusive, era uma igreja que os obreiros ali eram cheios do Espírito Santo. Vamos citar uma referência aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Olha o que está escrito. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé. Lembra de Barnabé? Foi Barnabé quem levou Paulo até Jerusalém. E Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, é bom analisar que esse Saulo aqui é Paulo de Tarso mesmo. Ele tinha dupla cidadania, tinha um nome judeu, mas tinha um nome também chamado nome romano. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, meus amados irmãos, observamos que a igreja de Antioquia era uma igreja direcionada pelo Espírito Santo. Mas não esqueça, vamos destacar aqui, todas essas demais igrejas eram submissas à igreja mãe, à igreja de Jerusalém. Primeiro. Segundo, a igreja de Jerusalém não era apenas uma igreja intitulada de igreja mãe ou igreja sede, mas era vista como uma igreja modelo, uma igreja onde as demais igrejas deveriam imitá-la, deveria seguir o exemplo da igreja de Jerusalém, porque na igreja de Jerusalém que estavam ali localizados os primeiros apóstolos, né?
Pedro, Tiago, irmão do apóstolo João, que infelizmente não viveu tanto tempo, né? Porque Lucas fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1, que Herodes mandou matar o apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João. E é bom analisar que naquele tempo o nome Tiago era um nome comum, assim como o nome de Maria era um nome comum, um nome popular, um nome conhecido. Muitas pessoas tinham esse nome. E por que eu estou falando isso aqui? Porque existe uma carta com o nome Tiago, e esse Tiago que tem o nome ali da carta não era Tiago, irmão de João. Era, ao que tudo indica, Tiago, irmão do nosso Salvador Jesus Cristo. Porque Maria, ela permaneceu virgem até o momento em que Jesus Cristo nasceu, porque o Espírito Santo gerou no ventre de Maria. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E depois que Jesus nasceu, Maria então tem outros filhos. Entendeu, meus irmãos? Então, esse Tiago aí que tem o nome a carta Tiago é o irmão, segundo a tradição cristã, ele era irmão do Senhor Jesus, porque se converteu depois, né? Mas eu abro parênteses para dizer que não é toda igreja que crê dessa maneira, como por exemplo a tradição católica não interpreta dessa maneira. A tradição católica acredita que Maria permaneceu virgem, não teve outros filhos, e que esses filhos dos quais a Bíblia fala, no fundo não eram filhos, eles eram um parente próximo de Jesus. Aí monta lá uma espécie de construção teológica, mas que não se sustenta, e que a gente sabe, né, que a tradição católica prefere, os pais da Igreja Católica prefere ficar em determinados pontos, né, mais com a tradição do que com aquilo que a Bíblia diz. Não é só ela, tem muitas religiões que agem dessa maneira, mas vamos focar aqui. E também é bom deixar bem claro que tem textos bíblicos que é difícil de ser interpretado. A gente tem que ter muito cuidado mesmo. Então, a igreja de Jerusalém. Então, como eu estava falando, né, a igreja de Jerusalém é onde ficavam ali os apóstolos, apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, apóstolo João e outros apóstolos. Igreja de Jerusalém, a igreja modelo. É de Jerusalém que partem as principais decisões. Lembra que eu falei a respeito disso aí? Todo santo ministério tem uma igreja intitulada de Igreja Mãe. Você sabia disso? O que é a Igreja Mãe? A Igreja Mãe, simplesmente trazer para o nosso contexto atual, a Igreja Mãe é aquela igreja que nasceu primeiro, é aquela igreja a qual o pastor teve uma visão de Deus, uma chamada, e esse pastor ou esse missionário, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que um missionário saia da cidade onde que você mora, enviado para uma outra cidade, ou para um outro estado, ou até mesmo para um outro país. Isso muitas das vezes é chamado de missões transculturais, ou missão transcultural. Ou seja, ele vai fundar uma igreja em uma outra cultura. E ao chegar lá, guiado pelo Espírito de Deus, ele então vai iniciar uma obra missionária. E passa-se muitos anos, e através do Espírito de Deus, através desse pastor, muitas almas são transformadas. Então surge a necessidade de abrir outras igrejas em bairros, em localidades onde não tem igrejas cristãs. Então, abre uma igreja, abre 2 igrejas, abre 3 igrejas.
Aí o que acontece? Depois de muitos anos, às vezes tem várias igrejas naquela cidade ou naquele estado. E aí vamos fazer uma pesquisa. Quem fundou aquela igreja? Ou aonde que fica a sede dessa igreja? Ou seja, essa primeira igreja, ela é vista como uma igreja mãe, mas é vista também como uma igreja sede, de onde saem as principais decisões. E as demais igrejas e os demais líderes têm por dever e por obrigação imitar primeiramente a Bíblia, seguir o exemplo primeiramente da Bíblia e também seguir as decisões que são tomadas ali na sede. E nessa sede acontecem as reuniões. Dependendo, ali na sede acontecem as principais decisões. E na data das principais decisões, é chamado os pastores de cada uma dessas igrejas, ou o representante de cada uma dessas igrejas para vir participar da reunião na sede, onde na sede é tomadas decisões que serão colocadas em prática nas outras igrejas. Então a igreja sede, ela é vista como uma igreja mãe, por outros motivos. Assim era a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém já nasceu forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo. Olha que bênção, né? Quando o comentarista diz que a igreja nasceu forte, está se referindo à presença do Espírito Santo ali que animou os apóstolos. E também era uma igreja supervisionada pelos apóstolos. Ou seja, os apóstolos perseveraram na doutrina de Cristo, os apóstolos se preocuparam em direcionar aquela igreja ali através da palavra, Vamos dar prosseguimento aqui, meus queridos irmãos, vamos. Então, portanto, é uma igreja da palavra e do Espírito Santo. Vamos lá. Primeiro ponto, uma igreja com sólidos alicerces. Uma igreja com fundamentos doutrinários. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Olha que bênção. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Ou seja, era uma igreja que ensinava sobre oração, mas também vivia uma vida de oração. É uma igreja que ensinava sobre buscar o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Era uma igreja onde os dons espirituais encontravam temor e santificação no coração dos irmãos, ou seja, liberdade para Deus agir através dos dons espirituais. Era uma igreja onde os apóstolos ensinaram que todos eram irmãos em Cristo, e uma vez sendo irmãos em Cristo, deveriam praticar a doutrina de ajudar o próximo. A palavra de Deus nos diz que a igreja, eles vendiam as suas propriedades, pegavam os seus bens e entregavam os apóstolos, a fim de que os apóstolos pudessem dividir entre os mais necessitados. Porque naquela época, na verdade, irmão, sempre existiam pessoas necessitadas, né? E naquela época começou a surgir muitas necessidades na igreja, como por exemplo, a necessidade de dar atenção para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros, para os pobres, etc. E aí Deus então guia os apóstolos para separar entre eles 7 diáconos que pudessem dar atenção a essa área da assistência social. Assim estava nascendo a igreja primitiva. Assim estava dando os primeiros passos a igreja primitiva. Assim era a igreja de Jerusalém. Assim era a igreja mãe. Uma igreja com fundamento doutrinário. Toda igreja, se ela quiser permanecer de pé, todo santo ministério, toda igreja que é fundada, se ela quiser permanecer de pé, se ela quiser ter sucesso na obra de Deus, ela precisa primeiramente ter fundamento bíblico. Ela tem que estar alicerçada nos ensinamentos de Cristo e nos ensinamentos dos apóstolos. Jesus disse: as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha igreja. E o apóstolo Pedro, ele deixa bem claro que o fundamento da igreja é Jesus. A igreja está alicerçada sobre Jesus, a pedra principal, a pedra angular. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo
deu mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ou seja, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias com os seus discípulos, dando as últimas instruções para os seus discípulos, dando os últimos mandamentos para os seus discípulos. E entre esses mandamentos, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois que vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, Judeia e assim por diante, até os confins do mundo. Então esse aí era um dos mandamentos que o Senhor Jesus ensinou para os apóstolos. Ou seja, o Senhor Jesus passou cerca de 3 anos e meio ensinando os apóstolos, porque a Bíblia fala que ele foi batizado com 30 anos. E depois desse tempo, Jesus ficou mais 40 dias com os seus apóstolos, ou seja, nesse meio tempo, Jesus se dedicou muito a ensinar os seus apóstolos a praticar a doutrina. Jesus ensinou sobre ele, Jesus ensinou os apóstolos a amar, a perdoar, a dar face àqueles que nos ferem, a orar por aqueles que nos perseguem. Jesus ensinou sobre o papel do bom samaritano. Jesus ensinou os apóstolos a orar. Lembra que os discípulos não sabiam como orar e eles procuraram Jesus e falaram: Senhor, nos ensina a orar. Então Jesus gastou esse tempo ensinando, doutrinando os apóstolos. Estou falando sobre doutrina, não estou falando sobre usos e costumes. Lembrando que a boa doutrina promove bons costumes, mas existem costumes que passam, são costumes muitas das vezes criados pelo homem. E dependendo do costume, acaba sendo uma espécie de peso, um fardo a mais sobre a vida do adorador. Então, tem costumes que passam, mas a doutrina, ela permanece, a doutrina de Cristo, ela permanece. E uma das principais doutrinas do cristianismo, uma das principais doutrinas que Jesus ensinou é essa: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo leva para o céu, ou Jesus Cristo voltará. Então essa é uma das principais doutrinas que Cristo ensinou para os apóstolos, e os apóstolos deram prosseguimento a essa doutrina. Tanto é que o apóstolo Paulo até diz em uma das suas cartas, né? Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. Então, meus amados, é interessante observar aí isso, né? Uma coisa é uma comunidade religiosa. Uma coisa é uma igreja ter nome de igreja cristã ou igreja evangélica. Mas a verdadeira igreja cristã, a verdadeira comunidade cristã, a verdadeira igreja evangélica é aquela igreja que pratica a doutrina de Cristo. É a igreja que reflete os ensinamentos do Senhor Jesus. Quando você vê um servo de Deus ou uma serva de Deus que tem um bom testemunho, uma pessoa que em outrora era uma pessoa que em outrora era um escravo do diabo, vivia na bebedeira, vivia nas encruzilhadas, vivia nos vícios, era um escravo do diabo, da carne, do mundo, mas hoje é uma nova criatura. E você percebe que essa pessoa não está seguindo uma religião. Você percebe que essa pessoa fala do amor de Deus, como se estivesse vivendo esse amor, como se estivesse experimentando esse amor. Então, o comentarista ele diz que uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinamentos dos apóstolos. Então é interessante que quem teve encontro com Deus e hoje se tornou a igreja de Jesus, porque em primeiro lugar existem vários significados para a palavra igreja e a principal e uma das principais é essa: igreja, eclésia. Palavra grega que significa tirados para fora, tirados de dentro para fora. Pedro fala que nós fomos tirados de dentro das trevas para fora
para a maravilhosa luz de Cristo. Igreja, fala também sobre igreja como corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo, ele é a cabeça. Igreja como templo do Espírito Santo, assim somos nós. Paulo deixa bem claro. Igreja como santuário. E assim por diante, meus queridos irmãos. Então, igreja no sentido singular, fala da pessoa em particular, fala de você, fala da minha pessoa. Então, igreja no sentido de templo, eu vou à igreja, você está indo ao templo cultuar a Deus. Se bem que tem alguns que estão pegando esse significado aí, entrando por um outro caminho, como por exemplo, eu sou igreja, então não preciso estar lá no templo, eu não preciso estar no templo para mostrar que eu sou crente, que eu sou cristão, que eu sou adorador, eu vou ficar agora em casa, eu posso ser crente em casa. Cuidado, porque é uma experiência diferente, estar no templo cultuando a Deus ali, junto naquela comunhão com os irmãos, experiência diferente. E a maioria daqueles que se tornaram pessoas que não se reúnem mais na igreja com outros irmãos, muitas vezes são pessoas que tiveram alguma decepção com algum líder, com algum irmão na igreja. Mas lembre-se, não é porque um pastor te decepcionou, ou não é porque você se sentiu decepcionado com algum irmão, que você pode colocar isso aí como uma regra geral. Ninguém na igreja presta, a partir de hoje vou congregar em casa. Cuidado, porque tem uma frase que fala, né? Você já viu um corpo andando por aí sem a cabeça? Então Paulo deixa bem claro que quando Paulo usa uma figura de linguagem falando sobre o corpo, ele fala, né, sobre, suponhamos, vou dar um exemplo aqui, os braços precisam das mãos, os pés precisam das pernas. Isso fala da necessidade do corpo estar ajustado, né? Isso fala que nós somos corpo de Cristo, precisamos dos membros do corpo, precisamos uns dos outros, né? Dos irmãos em Cristo. E na igreja, a igreja tem essa finalidade também de promover a união, de promover a comunhão. Então, quem é a igreja de Cristo, todo aquele que é a igreja de Cristo, ele espalha a sua fé, ele, na pessoa dele, reflete a doutrina de Cristo e a doutrina dos apóstolos. Foi isso aí que a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, procurou ensinar para os novos convertidos, a igreja que estava nascendo ali em Jerusalém. É exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja, e perseverava na doutrina dos apóstolos. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Aleluia! Interessante isso aqui, né? Uma igreja, é igual eu costumo dizer que uma igreja não pode ser considerada 100% uma igreja evangélica se ela não evangeliza. Isso aqui, costumo dizer essa frase, mas aqui já tem uma outra frase, né? Já tem um outro ensinamento. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente uma igreja cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Então, todo líder, não fique esperando, irmão, você que é líder, que está vendo essa aula aqui, não fique esperando que apenas o seu pastor que tenha a responsabilidade de doutrinar a igreja. Se você é líder de algum departamento, seja de mocidade, de círculo de oração, e nos momentos lá do conjunto, sempre leia a palavra. Irmãos, a gente vai começar um ensaio, mas antes da gente começar o ensaio, eu gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus. Aí você vai ler um texto bíblico e fala, irmão, o Senhor Jesus está mostrando que sem santificação ninguém verá o Senhor. E a palavra diz que a gente tem que continuar sendo santo em toda a nossa maneira de viver e tal. Então, quando você faz isso, você está demonstrando que você não depende apenas do seu pastor para doutrinar a igreja. E quando falamos de santificação, nós não estamos falando a princípio de uso e costume, não. A gente está falando de
de doutrina, a gente está falando de viver uma vida separada do pecado. Você está contribuindo para a obra de Deus, você está contribuindo para a santificação daquele irmão, você está contribuindo para a pregação da doutrina de Cristo. E perseverava na doutrina dos apóstolos. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Discipulado, já ouviu essa palavra? Discipulado? Pois é. Inclusive, a gente está até ministrando o discipulado. Em algumas igrejas cristãs, quando uma pessoa entrega a vida dele para Jesus e decide servir a Deus, esse novo convertido ele passa por um estudo específico chamado de discipulado, mas tem outros nomes também. E nesse discipulado, suponhamos 10 matérias, 10 estudos, um por semana. Esse novo convertido vai aprender sobre o que é o Espírito Santo, frutos do Espírito Santo, dons espirituais do Espírito Santo, dons de serviço do Espírito Santo, dons ministeriais do Espírito Santo. Esse novo convertido vai aprender o que é frutos do Espírito Santo, o que é as obras da carne, o que é o arrebatamento, o que é a volta do Senhor, o que é a Santa Ceia, o que é o dízimo e assim por diante. Discipulado. Mas eu quero te dizer que o discipulado ele não serve apenas para o novo convertido. E essa disciplina chamada de discipulado, ela iniciou-se a partir do momento que nós tivemos encontro com Jesus e ela só vai terminar quando nós saímos desse mundo. Todo dia nós precisamos ser discipulados pelo Senhor Jesus, doutrinados pelo Senhor Jesus, direcionados pelo Senhor Jesus. Todo dia o salvo em Cristo precisa ser disciplinado pelo Senhor Jesus, corrigido pelo Senhor Jesus, discipulado pelo Senhor Jesus. Os discípulos de Cristo, que depois foram chamados de apóstolos, eles foram discipulados pelo Senhor Jesus. Jesus, então, envia eles com uma missão específica. E um dos significados da palavra apóstolo é essa, enviado com uma missão específica. Então, os discípulos, a princípio, ficaram ali cerca de 3 anos sendo doutrinados, discipulados pelo Senhor Jesus. E depois que o Senhor Jesus estava perto de subir ao céu, ele deu essa tarefa para esses apóstolos, deu para eles essa missão. Então, era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. Assim era a igreja primitiva, uma igreja bem firmada na doutrina, uma igreja bem discipulada. Eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ali no capítulo 15, versículo 1, ele deixa bem claro essa importância de passar para frente ou de ensinar a outros aquilo que a gente recebe da parte de Deus, da parte da sua palavra, da parte dos apóstolos. Vejamos, 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então, normalmente a gente ouve essa frase, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, quando Paulo está ensinando sobre a Santa Ceia. Normalmente a gente escuta essa palavra relacionada à Santa Ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, lembra? Pois é, mas aqui Paulo está tratando de um outro assunto, sobre a ressurreição de Cristo. A princípio, dando a introdução, falando das testemunhas que viram Jesus depois que ele ressuscitou. Mas eu quero destacar aqui esse versículo que Paulo fala que primeiramente vos entreguei o que recebi. Então, o que Paulo recebeu dos apóstolos? Os ensinamentos de Jesus. E Paulo, então, começa a praticar e ensinar essa doutrina. É interessante observar isso aqui, que Paulo não fazia parte dos 12 apóstolos. A princípio, não era nem apóstolo, era perseguidor da igreja. Estou dobrando aqui porque está um frio aqui, amados irmãos.
Dando prosseguimento, a palavra doutrina traduz o termo grego didaquê, que significa ensinar, instruir, tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu do seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Meu Deus, tem misericórdia. O comentarista aqui apertou um pouco agora, né, irmão? O tempo já está com 45 minutos de aula. Tem assuntos aqui que eu não vou entrar em detalhes, para o vídeo não ficar tão extenso. Apesar que quem me acompanha aqui já sabe que as nossas aulas são longas, inclusive, se você quiser fazer algum comentário aqui, falando, ô irmão de Deus, eu gostaria que as aulas fossem com 30 minutos, mais resumida. Ah não, eu já prefiro que a aula pode ser de 1 hora, ou 1 hora e meia, para mim não tem problema, eu gosto de escutar a palavra bem explicada. Fique à vontade. Eu sei que no canal, qualquer pessoa que tem um canal no YouTube, ele tem essa ciência, né? Ele sabe que ele pode receber muitas críticas, mas a gente tem que ter esse entendimento e essa maturidade para entender quando a crítica é uma crítica destrutiva ou quando a crítica é construtiva, porque tem crítica que vem para arrasar com a vida do ser humano. Então tem que saber como expressar, como lidar com certas críticas. A gente também tem que saber como corrigir ou como usar as palavras certas na hora de criticar uma pessoa. Por outro lado, tem críticas que são construtivas, que são para melhorar a nossa caminhada cristã. Então, é interessante observar aqui, né, a tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Como por exemplo, irmãos, tem irmãos que dizem assim, eu não obedeço pastores, eu só obedeço a Jesus Cristo. Está errado, irmão. Quem pensa dessa maneira, quem age dessa maneira, quem abre a boca e diz, eu não tenho pastor, eu não obedeço pastores, porque Deus não deixou pastores humanos, eu só obedeço o pastor que é chamado Jesus. Está errado, porque a própria Bíblia Sagrada diz, Paulo diz, Deus levantou alguns, Deus levantou, Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A uns ele levantou como mestre, doutores, profetas, pastores, mestres. Primeiro. Segundo, Pedro diz, obedeci aos vossos pastores, porque eles velam por vossas almas, e é eles que irão dar conta de vós, diante de Deus. Aquelas 7 cartas da igreja de Apocalipse, que foram enviadas para os anjos de cada uma das igrejas, ou seja, aos pastores. Então não tem nem necessidade de eu ficar pegando vários textos bíblicos para mostrar que Deus levantou pastores para liderar o rebanho e que as ovelhas devem sim obedecer os pastores enquanto os pastores estiverem ensinando aquilo que está na Bíblia. Então, às vezes, quem age dessa maneira, ou fala dessa maneira, às vezes é porque não quer obedecer, não quer ser doutrinado. Às vezes tem muito crente que quer servir a Deus, mas não quer ser doutrinado. Quer servir a Deus, mas não quer discipular, quer ser discipulado, quer servir a Deus, mas quer fazer o que bem entender, quer ir na igreja no dia que bem entender. Se faltar a Santa Ceia, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se eu não dizimar, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se eu não fui na igreja, eu não estou nem eu não dei satisfação para homem. Então tem muito crente que ainda está precisando ser doutrinado, discipulado pela palavra de Deus. Então, o discípulo ele reflete aquilo que ele aprendeu do seu mestre. Então, nós louvamos a Deus porque tem muitos irmãos aí que estão realizando a obra de Deus porque aprenderam da pessoa certa, aprenderam da maneira certa. Isso não significa que o seu líder era alguém perfeito,
mas o seu líder aprendeu com Jesus e ensinou os ensinamentos do Senhor Jesus. Eu não tenho o hábito de falar, eu não tenho o hábito de falar no meu canal no YouTube, mas por intermédio da graça do Senhor Jesus Cristo, eu tive a oportunidade de ser bem discipulado nesse requisito com relação ao discipulado, né? Quando tive encontro com o Senhor Jesus, ali na cidade de Nanuque, Minas Gerais, o meu pastor ali, o pastor Vitalino Alves de Carvalho, pastor da Assembleia de Deus ali na cidade de Nanuque, já há aproximadamente 30 anos que ele realiza a obra ali em Nanuque. E logo cedo, nos primeiros passos ali, eu passei por vários processos de disciplina. Quando eu digo disciplina, eu estou me referindo a ser discipulado, né? Eu me lembro que antes de eu me batizar nas águas, um outro pastor ficou na responsabilidade de ensinar para mim e para outros irmãos, né? Os fundamentos da fé cristã, né? Um preparo para descer as águas. Às vezes a pessoa aceita Jesus hoje, ainda não está preparado, transformado, liberto e assim por diante, mas às vezes a pessoa já é induzido, né, influenciado a se batizar nas águas, e se a pessoa não tiver um preparo, às vezes ele é batizado nas águas sem uma consciência, sem uma responsabilidade, sem um conhecimento sobre o que é o batismo, e o discipulado serve para isso. Então, eu louvo a Deus pela vida do pastor Vitalino, porque o que eu sei hoje com relação a servir a Deus, com relação à palavra de Deus, eu devo, no aspecto humano, eu devo principalmente a ele que me ensinou a ler a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus e a procurar diferenciar no que é doutrina, o que serviu para aquela época, o que serve para nós nos dias de hoje. Mas eu não fiquei estacionado, irmão, porque a nossa vida cristã é assim, a gente não pode ficar estacionado. Quando digo estacionado, não estou falando no sentido assim de ficar sem congregar, né? Nesse sentido não. Eu estou querendo dizer que o meu interesse não me restringiu apenas a ficar com aquilo que ele me ensinou. Deus vai inquietando a gente para a gente continuar lendo e aprender cada vez mais, aprender com outras pessoas, porque Deus vai colocando outros mestres, né? Outros doutores, outros pastores na nossa caminhada. A gente aprende um pouco com um, a gente aprende um pouco com o outro. E isso aí vai formando o que em nós? O caráter cristão através da Bíblia. O caráter cristão, Deus vai nos ajudando a produzir frutos. Mas eu quero abrir parênteses para te dizer que é uma tarefa que exige muito, exige do irmão, exige da irmã, exige de cada um de nós interesse, tem que ter interesse. Uma igreja relacionada e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão, Atos 2:42. Isso aqui nós já falamos um pouco, né? A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. Ou seja, a igreja de Jerusalém, a igreja mãe, vivia em plena comunhão uns com os outros. E trazendo para o nosso contexto atual, precisamos praticar a chamada koinonia. Tem até uma banda, né? Tem até uma banda chamada Koinonia de Louvor. Não sei se ela ainda está atuando. Mas eu lembro que um dos primeiros louvores que eu ouvi na minha caminhada foi dessa banda, Koinonia de Louvor. Se você quiser comentar aqui embaixo se você conhece essa banda, fique à vontade, são hinos maravilhosos. Então, koinonia fala de comunhão. Então, a igreja primitiva era a igreja que tinha comunhão. E precisamos praticar essa comunhão, né? A palavra de Deus nos diz, né? Chorai com aqueles que choram e alegrai-vos com aqueles que se alegram. Isso fala de se compadecer do nosso próximo, isso fala de a gente estender as mãos para o nosso
irmão. Vamos dar prosseguimento aqui. A igreja, a primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem um sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Infelizmente, tem pessoas que têm dificuldade para se relacionar com outras pessoas, prefere ficar no seu mundo sozinha, no particular, se isola, não gosta de participar de trabalhos na igreja, de retiros, de festividade, às vezes até vai, mas às vezes quando termina ali, né, já rapidamente já sai apressadamente. Eu sei que cada ser humano tem uma personalidade diferente, mas a lição nos mostra, né, que é muito bom. A Bíblia fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, se você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, ore a Deus, se esforce um pouco mais, que Deus vai preparar pessoas para se relacionar com você, ser seu amigo, sua amiga, e assim por diante, na obra de Deus, na casa do Senhor. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem um sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relação interpessoais forte, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade, mas sem um calor humano que o caracteriza a verdadeira vida cristã. Então, a igreja pode realizar vários trabalhos no sentido de atrair o povão para estar ali cultuando a Deus e participar de festividade, gincana e assim por diante. Mas a liderança tem que ensinar essa parte do relacionamento com outras pessoas. E a igreja pode até organizar, né, trabalhos, caravanas, gincanas, e na hora da gincana lá, né, o pastor sabe quem tem dificuldade e quem não tem. Ele vai lidando com o povo e vai vendo, né? Aí o pastor pode até criar um meio lá dos irmãos se relacionarem, como por exemplo, vamos formar uma equipe aqui de 4 pessoas, vamos ver quem faz um desenho mais idêntico aqui, vamos ver quem se sair melhor, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a equipe que se destacar mais. Então tudo isso aí são métodos para às vezes quebrar o gelo, para ajudar aquela pessoa que tem dificuldade de se relacionar, trabalhar em grupo e se relacionar com outras pessoas. São meios que contribuem para promover a comunhão, né, a amizade ali. Vamos dar prosseguimento aqui. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, era a mesma igreja que vivia em oração. Glória a Deus nas alturas. Então, eu estou pegando exemplo, estou apresentando aqui o que a igreja fazia para viver em comunhão, perseverava na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que evangelizava. A Bíblia fala que veio uma perseguição terrível sobre a igreja primitiva, ali nos primeiros capítulos, e os crentes, então, e os novos convertidos, os novos crentes se espalharam pelo mundo. E diz a Bíblia que os apóstolos não se espalharam, eles permaneceram em Jerusalém ali. E onde esses irmãos chegavam, eles eram inquietados, eles tinham um desejo de falar de Jesus para outras pessoas. Assim fazia e assim nascia várias igrejas. Lembrando que eu não estou me referindo à igreja como nos dias atuais, igrejas com um templo, tudo bonito, porta de aço, vidros e assim por diante. Não, as igrejas ali da igreja primitiva, as igrejas que nasceram ali em Atos dos Apóstolos. A igreja dos primeiros séculos não eram igrejas no que diz respeito a lugares grandiosos onde os irmãos se reuniam. Pelo contrário, os irmãos se reuniam nas próprias casas, nas próprias residências. Ali nasciam as igrejas. E lembrando que naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje. Não tinha energia, por exemplo, e assim por diante. Vamos dar prosseguimento aqui. Tem tanta informação aqui, irmãos, que a gente vai ter que apressar um pouco mais. A mesma igreja que perseverava na doutrina,
A igreja de Jerusalém orava, assim Pedro e João foram ao templo, a hora nona. Lembra do milagre, da porta formosa, Atos 3, versículo 1. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. Esse aqui é o que está escrito em Atos capítulo 6, versículo 4. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Foi quando foram separados os diáconos. E a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Esse texto aqui mostra quando Pedro estava preso e diz a palavra de Deus que enquanto Pedro estava preso, Maria, a mãe do evangelista João Marcos, estava com várias irmãs ali num culto consigo de oração, orando, buscando a Deus, pedindo ao Senhor que desse livramento a Pedro, e Deus ouvia a oração daquele grupo de irmãos. Então a igreja primitiva se reunia para buscar o Senhor. Auxílio bibliológico, a doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações. Hoje em dia, muitas igrejas desejam seguir o modelo da igreja do Novo Testamento, esperando vivenciar o mesmo poder, crescimento e eficácia que ela teve. Essa passagem nos proporciona uma visão geral das características que permitiram que a igreja do Novo Testamento vivenciasse o milagroso poder de Deus e um crescimento consistente. O que é admirável é que essas características eram bastante simples e práticas. A doutrina dos apóstolos. Os primeiros cristãos eram profundamente devotados à mensagem de Cristo. Comunhão, koinonia. Os seguidores de Deus na igreja primitiva não somente eram dedicados ao seu relacionamento básico e predominante com Deus, como também estavam comprometidos em construir relacionamentos abertos, honestos e espiritualmente encorajadores com o povo de Deus. Glória a Deus nas alturas. Então, essa igreja, a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, era uma igreja cristológica. Cristológica nos lembra cristologia. Cristologia, Cristo. Logia fala de estudo. Então, era uma igreja que se dedicou em ensinar para os novos convertidos os ensinamentos do Senhor Jesus. Era uma igreja bíblica. Quando o apóstolo Pedro, ele expressa o seu primeiro sermão em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 1, capítulo 2, e 3.000 almas se convertem. Lucas diz, irmãos, que Pedro, ele pregou com autoridade, apresentando as escrituras do Antigo Testamento. Não esqueça isso, viu, irmãos? Quando você estiver lendo o livro de Atos dos Apóstolos, entenda, nessa época o Novo Testamento ainda estava em formação. Quando você lê a pré-introdução de cada livro, você observa que eles foram escritos muitos anos depois dos acontecimentos. E o que acontece? Os apóstolos utilizavam as escrituras do Antigo Testamento, que eram divididas em 3 pilares: leis, profetas e salmos. E Pedro, então, prega usando o Antigo Testamento e anunciando Jesus. E ele pega as profecias, um pouco das profecias do Antigo Testamento e aponta elas para o cumprimento na pessoa de Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi colocada como esquina. Pedra de esquina, pedra angular, pedra principal. Era Pedro aplicando ali na pessoa de Jesus. Aqui eu abro parênteses para dizer que nas nossas pregações a gente precisa ter essa preocupação, né? Você pode pregar sobre o rei Davi, que derrotou o gigante Golias. Pode pregar sobre as muralhas de Jericó que caíram. Mas é interessante observar que nas nossas pregações a gente tem que apontar
A gente pode pregar sobre isso, mas a gente tem que se esforçar para concluir na pessoa de Jesus, na pessoa de Deus, no poder de Deus, no poder da palavra de Deus. A gente não deve destacar apenas a fé humana, porque a fé humana direcionada no lugar errado não vai acontecer nada. Mas se a fé humana direcionada na pessoa de Deus, aí sim acontece. Um exemplo, Josué jamais teria conseguido vencer as muralhas de Jericó se Deus não tivesse te dado uma direção, se Deus não tivesse derrubado aquelas muralhas, porque não foi simplesmente a fé de Josué, não foi simplesmente o toque das trombetas, mas foi a obediência à palavra de Deus, quando eles deram 7 voltas no mesmo dia. Então isso aí é uma mensagem bíblica. Então Pedro tinha essa preocupação de pregar a Bíblia. A igreja primitiva, a igreja mãe tinha essa preocupação de pregar a Bíblia. Aleluia! Glória a Deus. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos, o batismo. Eu falo sobre o batismo? Pois é, o batismo nas águas existe, desde os tempos de Jesus, e ao que tudo indica, né, até anos de Jesus, antes de Jesus vir esse mundo. Não é de hoje que existe o batismo nas águas, porque o batismo nas águas era um símbolo religioso, né, ali praticado. Não, o batismo nas águas não foi um princípio, não foi uma criação da igreja primitiva, já existia a prática do batismo nas águas ali com outras finalidades, mas principalmente no que diz respeito a agregar alguma religião, e mais especificamente a religião do judaísmo. Vamos lá, cadê? Tá bom. Então, o batismo. Após o primeiro sermão dos apóstolos, ou após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Nas nossas, infelizmente, né, irmãos, pouco se tem ouvido sobre isso, mas a gente observa aí que Pedro deixa bem claro: arrependei-vos, arrependei-vos. Então nós precisamos nos arrepender todos os dias. O apóstolo João deixou bem claro: raça de víboras, produzir frutos, e arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. Os apóstolos e Pedro, depois que pregou o povo ali de Jerusalém, dizendo o que a gente tem que fazer para ser salvo. Basta, a princípio, crer em Jesus e arrepender dos seus pecados, e vocês serão batizados, em nome de Jesus. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Disso você sabe, né? Um dos principais símbolos da fé cristã, a Santa Ceia, o batismo nas águas. Jesus disse, né? Quem crê, ide por todo mundo e pregar o meu evangelho. Quem crê e for batizado, ele será salvo, mas quem não crê já está condenado. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus, e que ele era um dos principais símbolos da fé. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. A ceia do Senhor, eu vou adiantar aqui, a ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus. Isso aqui os irmãos já são sabedores. Que o pão simboliza a carne de Jesus que foi crucificada por nós, e o sangue de Jesus, a partir do momento que a pessoa toma o suco de uva simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Jesus deixou bem claro: aquele que não comer da minha carne, esse não tem comunhão comigo. Terceiro e último ponto, uma igreja modelo, uma igreja reverente, cheia dos dons. É dito da igreja de Jerusalém: em cada um havia temor, glória. Em cada alma dos membros da igreja mãe ali de Jerusalém havia temor. E esse ensinamento de temor foi transmitido para os novos convertidos, para outras igrejas que não ficavam ali em Jerusalém,
mas eles foram ensinados também a temer e a tremer diante da glória, da santidade, do senhorio de Deus. Tem pessoas que têm medo de Deus. Eu tenho medo do Senhor, porque se eu não obedecer a Ele, eu vou para o inferno, o que vai acontecer comigo? Não, irmão. Você não deve ter esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento. A gente não deve agir como alguém que tem medo de Deus. Porque Deus, ele não é mau. Deus, ele não é ruim. Deus, como é que eu posso dizer? Deus não é vingativo. Deus, ele é o próprio amor. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus é longânimo. A palavra longânimo significa tardio em irar-se. O homem se ira com rapidez. Deus é tardio em irar-se no que diz respeito a ele demorar para irar-se. Deus vai dando tempo, oportunidade para o homem se arrepender. Então a gente não deve ter medo do Senhor, mas deve ter temor. Temor fala de respeito. Temor fala de reverência. Esse temor nos faz entender que Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus é santo, ama o pecador, mas detesta o pecado. Deus se ira. Deus é justo, Deus tem uma balança justa. Então a gente tem que ter isso na nossa mente. E entender que o que acontece nas nossas vidas, na maioria das vezes, são consequências das nossas escolhas. Sabe aquele ditado? Não é aquele ditado, sabe aquela frase? Nós colhemos o que plantamos? Pois é um ditado que se encaixa em cada área da nossa vida. Então a igreja de Jerusalém é uma igreja que tinha temor diante de Deus, uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento parece como uma das suas principais doutrinas. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. Então a igreja de Jerusalém era uma igreja acolhedora, era uma igreja que abraçava todos que vinham para ela. Era uma igreja que procurou dar o máximo de assistência para os necessitados, né? Eu já falei sobre isso aqui, sobre os órfãos, as estrangeiras, as viúvas. A gente vê Paulo falando muito sobre isso aí. A gente vê também em Atos dos Apóstolos referências onde os irmãos se preocupavam em coletar alimentos para ajudar os mais necessitados. Uma igreja acolhedora. O Brasil, por exemplo, aqui já vou entrar para um outro caminho. O Brasil é considerado um dos países, ou talvez o país que mais recebe refugiados no mundo. Você sabia disso? Por isso, quando você estiver andando por a rua aí, você pode encontrar com pessoas que vieram da Venezuela, do Equador, do Chile, da Colômbia, do Haiti. Ou seja, são pessoas que vieram de outro país. E o Brasil é um país acolhedor, abraça essas pessoas, dá uma oportunidade para essas pessoas. E no Antigo Testamento, Deus deixou uma ordem dizendo que era para Israel receber os estrangeiros. O Senhor deixa bem claro, vocês foram estrangeiros em terra estranha, lá no Egito. E eu quero que vocês agora dêem atenção para os estrangeiros. E é interessante que Deus ordenou que o povo de Israel trabalhasse 6 anos e no 7º ano não era para plantar, era para deixar a terra lá sossegada, e o que a terra desse de fruto serviria para os mais necessitados, os estrangeiros, pobres e assim por diante. E a igreja primitiva era uma igreja acolhedora. Nós que servimos a Deus, nós também temos que ter essa preocupação de ser uma igreja acolhedora, uma igreja onde, suponhamos, se chegou alguém de fora, alguém está nos procurando, estou precisando de ajuda, eu cheguei agora na cidade, não conheço nada. Aí você vai sentar, vai conversar com aquela pessoa, e depois que você apurar que a pessoa está falando a verdade, você vai tentar ajudar a pessoa. Eu digo apurar porque também você não pode sair, às vezes, ajudando qualquer um, porque tem muita gente que tem muito lobo disfarçado de ovelha, muita gente que chega, pede ajuda, mas às vezes não mente, não é para aquele propósito. Mas o certo é que a igreja tem que estar aí para seguir o exemplo da igreja mãe, da igreja primitiva, essa igreja acolhedora.
E agora, terceiro e último ponto, uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então a Bíblia fala que a igreja de Jerusalém era uma igreja que louvava a Deus e glorificava a Deus pelos milagres que Deus estava realizando ali no meio dela. Meus irmãos, para a aula não ficar mais extensa, além do que já ficou, eu não pude comentar detalhadamente sobre alguns pontos que tem aqui. Tive apenas que ler o subtema e fazer um breve resumo, mas por outro lado, né, lá no início eu comentei bastante sobre algumas características da igreja mãe da igreja de Jerusalém, para que você tenha entendido. Nós iremos finalizar o nosso comentário de hoje e eu quero convidar você que ainda não serve a Deus, quero convidar você a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Abra o seu coração, entregue sua vida para Jesus, diga para Jesus: Jesus, eu reconheço que sou um pecador e necessito de um Salvador, e esse Salvador é o Senhor. Perdoa os meus pecados. Jesus vai perdoar os seus pecados, o Espírito Santo vai te dar um novo coração. E que Deus te oriente para que você possa frequentar uma igreja onde Jesus é louvado, Jesus é glorificado e a palavra do Senhor é ensinada. Eu quero orar por você. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida dos teus servos que fazem parte, ó Deus, desse canal, dessa família embaixadora de Cristo. Continue abençoando cada irmão em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se você tiver sugestão de algum tema, pode apresentar aqui, pode comentar que a gente prepara o estudo para estar trazendo aqui no nosso canal. Quero agradecer você por ter estado comigo nesse dia, ouvindo a palavra de Deus. Quero mandar um abraço especial a todos os novos inscritos aqui do canal. Eu agradeço em nome de Jesus pelo apoio, pela confiança e por nos ajudar a compartilhar a palavra de Deus. Compartilhe essa palavra nas redes sociais, nos grupos a qual você faz parte, no grupo da família, no grupo dos amigos. E vamos continuar estudando a palavra do Senhor, nosso Deus.